Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios. Capítulo 7. Nós vamos ler 2 versículos, o versículo 5 e o versículo 6, do livro de 2 Coríntios, capítulo 7. Quem já encontrou, diga amém. Amém. A maioria. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Amém? Somente até aqui. Meus irmãos, para a gente se situar nessa passagem de 2 Coríntios, a gente precisa entender toda a trajetória para que Paulo escrevesse essas cartas e, consequentemente, então, a história de Paulo com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto sempre foi uma igreja problemática, mas como foi que essa igreja começou? Como é que essa igreja foi fundada? Corinto era uma cidade comercial de muita importância. Uma cidade grande da época. Ela era capital da província de Acaia, uma província romana, e era uma cidade que recebia pessoas de todas as nações, pessoas que adoravam todos os tipos de deuses, pessoas que tinham todos os tipos de religião, inclusive judeus. Ali moravam judeus. E então Paulo, no final da sua segunda viagem missionária, chegou até a cidade de Corinto. Lá em Corinto, ele conheceu Priscila e Áquila, que eram judeus recém-chegados de Roma, que se tornaram amigos de Paulo. Priscila e Áquila trabalhavam com a fabricação de tendas, que era o mesmo trabalho de Paulo. Então eles começaram a trabalhar juntos, e a Bíblia relata que durante a semana eles trabalhavam na fabricação de tendas, e no final de semana Paulo ia para as sinagogas dos judeus falar da palavra de Deus, discutir com os judeus sobre a palavra de Deus. E Paulo, por algumas semanas, foi recebido pelos judeus. Mas quando Paulo começou a enfatizar que Jesus Cristo era o Senhor, era o Cristo, era o Messias, que os judeus esperavam, que os judeus tinham matado, aqueles judeus se enfureceram e o expulsaram da sinagoga. E Paulo, então, os deixa e passa a pregar para os gentios da cidade de Corinto. E lá pregando para os gentios, focado nos gentios, Paulo foi usado em sinais, em milagres, em prodígios, em maravilhas. E ele foi usado na palavra dada pelo Espírito Santo. E lá muitos crentes se converteram e muitos foram batizados. E a igreja foi fundada naquele lugar. Paulo ficou pelo menos 1 ano e 6 meses naquela cidade. E lá ele fundou aquela igreja e como nós podemos perceber pelos escritos de Paulo, Paulo amava muito aqueles irmãos. E Paulo precisou partir para outras viagens, ele tinha outros lugares para evangelizar e deixou aquela igreja fundada. Então Paulo viajou para algumas cidades e Paulo chegou até Éfeso. E Paulo, mesmo sendo um grande missionário, um grande pregador da palavra de Deus, ainda assim ele se amedrontava quando precisava enfrentar algumas situações. Atos 18, os versículos 9 e 10 dizem o seguinte: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Isso ainda em Corinto. O Senhor tinha muitos para salvar naquela cidade.
E Paulo era um instrumento do Senhor, e ele teve o seu momento de temor. Mas mesmo assim ele pregou, saiu daquela cidade, foi até Éfeso pregar a palavra do Senhor. E o relacionamento de Paulo e a igreja de Corinto passou por alguns momentos de crise, momentos que abalaram muito o apóstolo. Quando Paulo voltou a ter contato com os coríntios, foi quando ele estava em Éfeso. Lá em Éfeso, ele já enfrentava um problema. Lá em Éfeso, ele pregava contra a idolatria. E Éfeso era uma cidade que tinha adoração a diversos deuses gregos, a diversas deusas, a diversas entidades pagãs. E lá ele pregava contra essa idolatria. E lá ele realizava milagres, prodígios, como apóstolo do Senhor. E lá muitos se converteram. E então os comerciantes da cidade de Éfeso começaram a se revoltar contra Paulo. E então fizeram reuniões com os líderes da cidade para expulsarem Paulo. E Paulo estava enfrentando uma grande luta em Éfeso quando ficou sabendo das lutas que estavam acontecendo em Corinto. Então Paulo estava pregando numa cidade idólatra e de repente ele tem que enfrentar a rebeldia de uma outra igreja que ele fundou. E como é que Paulo ficou sabendo o que estava acontecendo lá em Corinto? Alguns irmãos foram até Éfeso contar para Paulo o que estava acontecendo. Foram contar para Paulo sobre as disputas, sobre as divisões da igreja, sobre as imoralidades. E Paulo, antes de escrever o que nós conhecemos como 1 Coríntios, escreveu outra carta. Outra carta que foi entregue aos coríntios, exortando-os pela sua situação, mas essa carta foi mal interpretada. Então esses irmãos procuraram Paulo, relataram tudo o que estava acontecendo e deixaram Paulo ainda mais preocupado. E aí Paulo escreve a carta de 1 Coríntios, dando respostas, dando exortações e condenando a tolerância com o pecado que aquela igreja tinha. Era uma igreja que tolerava o pecado. E Paulo repudia isso por mais que os amasse. E para saber o que estava acontecendo com aquela igreja, depois que ele tinha enviado a primeira carta de Coríntios, então ele manda Timóteo para ver e dar um parecer do que tinha acontecido com aquela igreja. Se eles tinham escutado as exortações de Paulo, se eles tinham se arrependido de suas rebeldias, se eles estavam fugindo dos seus pecados, da sua imoralidade. Paulo manda Timóteo, mas quando Timóteo volta, ele traz notícias preocupantes para Paulo, que aquela igreja continuava em seus pecados. E para piorar a situação, havia entre eles muitos que rejeitavam Paulo como apóstolo, rejeitavam como irmão em Cristo, rejeitavam como líder. E se levantavam contra Paulo e levantavam falso testemunho contra Paulo. Então Paulo muito se preocupou, porque ele amava aquela igreja, ele fundou aquela igreja, e agora aquela igreja, além de estar entregue às suas próprias concupiscências, ela se deixava levar por homens que detestavam Paulo, que falavam mal de Paulo. E ele fica frustrado e triste, e então ele compara aquela situação à enganação da serpente com Eva. Se eu não estou enganado, está em 2 Coríntios 12. Ele compara aquela situação com a enganação da serpente com Eva. Aqueles irmãos estavam sendo enganados por Satanás. E o coração de Paulo vai se angustiando, vai ficando preocupado. E depois de tudo isso, ele continua em comunicação com aquela igreja e espera, ora ao Senhor, espera que aquela igreja se converta, saia do seu erro. E então ele manda Tito. E Tito vai àquela igreja e vem. Paulo fica sabendo que ele vai voltar para trazer notícias. E quando foi, Paulo estava em Éfeso. E para se encontrar com Tito, para saber notícias da igreja de Corinto, Paulo vai até uma cidade chamada Troade. Era onde eles iriam se encontrar. Mas Paulo estava tão ansioso, tão angustiado pela igreja de Corinto,
que ele nem mesmo aguenta ficar em Troade, nem mesmo prega, nem mesmo faz o seu trabalho missionário. Ele vai até a Macedônia, que seria um pedaço do caminho que Tito iria passar, para esperar Tito lá. E então, é onde nós chegamos aqui, onde ele diz que estava, quando chegou a Macedônia não teve descanso. O coração de Paulo, lá na Macedônia, foi muito afligido pela sua ansiedade, pela sua angústia em relação aos irmãos da igreja de Corinto. E ele diz que ele tinha lutas externas e temores internos. E lá na Macedônia, por que ele fala que tinha lutas externas? Porque lá na Macedônia existia uma perseguição contra a igreja, e ele, como parte da igreja, sofria daquela perseguição. Mas ele também sofria de tribulações em seu coração, preocupações com a igreja de Corinto. O inimigo exterior de Paulo eram os homens, aqueles que eram contrários ao evangelho, mas o seu inimigo interior eram seus medos e as suas dúvidas. Então, imagine como está o coração de Paulo esperando receber Tito, esperando notícias da igreja de Corinto. Talvez ele ficava pensando, como é que está a igreja de Corinto? Como é que está Tito? Que notícias ele vai trazer? Será que eles se arrependeram? Será que eles aceitaram a correção? Ou será que eles continuam andando nos seus caminhos que os levarão à perdição? Será que eles ainda rejeitam a mim como apóstolo, a mim como irmão? Será que eles ainda rejeitam ao Senhor? O coração de Paulo estava angustiado e ansioso com isso. E aqui nós vemos um lado bastante humano de Paulo. Por mais que ele tenha feito grandes coisas em nome do Senhor, por mais que tenha sido esse grande homem, ele ainda era humano como nós. E como nós, ele tinha um coração cheio de temores naquele momento. E por muitos momentos nós passamos pelo que Paulo passou, nosso coração angustiado e ansioso, pensando em pessoas, pensando em situações, preocupados. Nós passamos por muitos momentos assim e talvez agora seja o momento em que você está passando por isso. Talvez agora existam temores que são insondáveis para os homens dentro do seu coração, dentro da sua alma. Ninguém vê, ninguém sabe, mas está aí. Lutas internas que você está enfrentando. De repente são preocupações com os da nossa casa, os da nossa igreja. De repente são preocupações com os que estão perto ou com os que estão longe. De repente é uma preocupação com outra situação. De repente é uma luta com você mesmo. Às vezes você não está preocupado com o outro, você está preocupado com você mesmo. Porque você se conhece, você sabe onde você falha. E além de nós sermos estrangeiros nessa terra e termos as lutas exteriores, nós ainda precisamos enfrentar as forças da ansiedade, as forças da preocupação, que enchem os nossos corações de medo sobre o amanhã. E então a gente começa a ter dúvidas sobre a nossa capacidade. Nós começamos a fazer comparações entre mim e o outro. E chegamos ao ponto de frustrações que nos levam a questionar o Senhor. Nós travamos batalhas em nossas mentes que não são vistas, mas são sentidas como se fossem a nossa própria carne sendo ferida. Complexos inteiros são formados dentro do nosso coração. Ao nós pensarmos se seremos ou se não seremos aceitos, se está bom ou se não está bom perante os homens. E de repente as forças vão se esvaindo, a coragem que o crente precisa no seu dia a dia vai indo embora. E aquele soldado valente vai minguando, porque existem lutas interiores dentro dele. E aí as relações são afetadas, e os sorrisos que seriam sorrisos verdadeiros são substituídos por máscaras que imitam a felicidade. Tudo isso por causa de temores internos, lutas internas, que enfrentamos e não tratamos. E
Quando nós estamos envolvidos em nossos temores, nós somos levados pelos ventos da incerteza. Então nós saímos das rotas, dos caminhos do Senhor. Nós saímos da rota do descanso no Senhor. Nós queríamos ter poderes sobre as situações, sobre as pessoas. Nós não temos esses poderes e nós nos frustramos. E então logo a inquietação vem. E o medo é constante para aquele que vive uma luta interna. E o mundo, ao mesmo tempo que serve de distração, também contribui para que essas lutas internas aumentem. O mundo faz um trabalho duplo. Ele nos distrai, mas ele também piora a nossa situação. Então, finalmente, chega um momento em que falta paz ao espírito, daquele que enfrenta lutas interiores. Mas, contudo, mesmo diante dessas situações, Paulo ele diz em 2 Coríntios 4:9, nós somos perseguidos, sim, mas não abandonados. Nós somos abatidos, sim, mas não destruídos. É uma batalha que nós enfrentamos, mas não é o fim. É só um meio de Deus revelar a sua glória em nossa vida. E Paulo sabe que existe um Deus que consola e se manifesta quando nós estamos angustiados. De repente, Paulo lembrou do que Isaías escreveu no capítulo 57, no versículo 15, que diz o seguinte: pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito. Sabe para quê? Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. De repente, Paulo pensava igual a Calvino. Calvino escreveu o seguinte: quanto mais aflitos estamos, maior é o conforto que Deus tem preparado para nós. E é isso que eu digo nessa noite para aqueles soldados que estão enfrentando temores internos. Quanto mais aflitos estamos, maior é o conforto que Deus tem preparado para nós. Desde que nós entendamos que é Ele que está no controle. E o Espírito do Senhor me conduz a dizer a muitos corações nessa noite, que muitos, infelizmente, não receberão com alegria essa palavra. Sabe por quê? Por causa dos seus complexos. Deixam os seus complexos serem maiores que a palavra de Deus. Deixam os seus complexos serem maiores do que os poderes de Deus em sua vida. O Senhor diz: por que colocamos como pequeno algo tão grande que Ele nos dá? Porque nós preferimos ouvir a voz do medo a ouvir a voz do Criador. Porque nós acreditamos nas mentiras que Satanás lança em lugar das verdades que são pregadas aqui. Quantas vezes o Senhor terá que testificar o nosso chamado? Quantas vezes o Senhor vai ter que testificar o nosso ministério para que nós não duvidemos? Quantas vezes o Senhor precisará falar para que a coragem seja nascida em nós, retorne ao nosso coração? Se o Senhor nos disse que nos chamou, se Ele nos disse que nos faria sacerdócio real, nação eleita, se Ele nos chama de filho, se Ele nos convida, se Ele nos dá a sua palavra, porque ainda nós nos fechamos nas nossas lutas internas e nos dizemos incapazes, se Ele nos chama de capaz. E o Senhor nos faz uma pergunta nessa noite: quem te capacitou foi os homens? Quem te faz levantar todas as manhãs são os homens? Quem traz oxigênio para as suas vias respiratórias e faz o teu corpo funcionar, faz você caminhar, faz você falar, faz você se mexer, são os homens? Quem é que te deu a vida? E quem é que confirma ela? Então, por que nós tememos os homens? Porque as preocupações com os homens são tão exageradas? Porque nós fingimos não ouvir o Senhor quando Ele diz: me busquem, que eu vos darei? Porque nós fingimos não ouvir o Senhor apenas porque achamos que nós não vamos receber? Nós achamos que não vamos receber, mas Ele diz: eu estou dando, e nós achamos que não vamos receber. Então fingimos que não ouvimos. Aqui em Isaías, no capítulo 51, no versículo 12, o Senhor está falando para Sião, mas Ele também fala para nós.
Ele diz: eu mesmo sou quem te consolo. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva? E para que se esqueça do Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada? Ele diz: pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. E eu, que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião: você é meu povo. É este Deus que nos chama. É este Deus que nos garante, e nós tememos a homens. É a homens que nós tememos. E é por causa dos homens que nós criamos lutas interiores. Em nossos temores, muitas vezes nós temos cavado cisternas vazias, que não dão água, ou que são furadas, que não têm proveito nenhum, enquanto a fonte de água viva está do nosso lado. Mas ainda assim, o Deus que consola os abatidos, Ele está aqui. E Ele disse, tanto para Paulo quanto para nós, que é um Deus que conforta. É um Deus que consola. É um Deus que anima. É um Deus que restaura. E mesmo aqueles que vivem lutas internas, têm a mão do Senhor estendidas para si, para serem resgatados dos seus próprios medos. O Senhor estende as mãos para nos tirar dos nossos próprios poços. Poços que nós cavamos e nós nos jogamos. O Senhor estende as mãos para tirar. Lá em 2 Coríntios 7:6, Paulo diz: mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito. Ele estava abatido, mas Deus que consola enviou o consolo para ele. E ao encontrar-se com Tito, ele recebeu palavra de consolo, palavra de conforto. E assim também será feito a nós, se nós confiarmos na palavra do Senhor. Às vezes nós nos sentimos comuns demais e a gente se esquece, não traz à memória que o Deus que nós servimos é um Deus extraordinário. Nós somos servos e nós somos filhos do Deus Altíssimo, do Deus Eterno, do Deus de toda paz, do Eu Sou, do Leão de Judá, do Autor da vida, do Senhor dos Senhores, do Alfa, do Ômega, do Senhor que sara, do Senhor que santifica, do Senhor que salva, do Senhor que é justiça. É este Deus que servimos e porque tememos os homens. O Deus que nós servimos é um Deus que está aqui e fala ao seu coração. E é um Deus que está lá no Pará, está lá na Austrália, está lá na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, na Paraíba, onde Ele quiser estar falando, onde Ele quiser estar se movendo. Não é um Deus parado, não é uma estátua. É um Deus vivo que criou a matéria que você vê, que você pega. E eu nem preciso dizer que Deus não falha, porque você já sabe que Deus não falha. Você já sabe que as promessas dele são cumpridas. Que ele não é homem para que minta. Você já sabe disso. Então, se eu te falar que o Senhor tem consolo, você sabe que é verdade. Mas mesmo assim, o nosso coração duro insiste em não acreditar. Mas um dia, irmãos, um dia nós repousaremos nos braços do Senhor. E então todas essas lutas cessarão. Mas para essa noite o Senhor diz a essa igreja e a alguns corações: cale as vozes do medo, escute a voz que está te encorajando, escute a voz que está te confortando nessa noite. Ele está dizendo que vai passar, Ele está dizendo que é contigo, Ele está dizendo que é o Senhor que te resgata. Então cale as vozes do medo no seu coração, escute a voz do Senhor. Este Deus que nós servimos é um Deus que abriu um mar para os seus passarem, abriu um mar inteiro, fez de uma rocha seca brotar água. Este Deus fez leões famintos não tocarem em uma parte do corpo do seu servo. Este Deus fez um rei orgulhoso comer capim e fez um menino ruivo esquecido se tornar rei. Este Deus faz cair chuva para inundar o mundo inteiro, ou faz cair fogo se quiser. Esse Deus passa lama nos olhos de um cego e o cego volta a enxergar.
Esse Deus domina os animais e Ele é adorado pelas estrelas. Esse é o Deus que nós servimos, então por que não se entregar de corpo e alma com as suas lutas internas, as suas lutas externas a esse Deus? É um Deus que quer guerrear as nossas guerras, quer tomar a frente dos nossos medos e expulsá-los de nossas vidas. E é um Deus que, sendo o criador de tudo que nós vemos, de tudo que nós somos, de tudo que a ciência já descobriu e ainda não descobriu, é o Deus que quer ser nosso amigo, é o Deus que quer morar dentro de nós, é o Deus que quer se relacionar conosco, e é o Deus que está falando contigo nessa noite. Por isso, irmãos, é preciso que nós lembremos que nós vamos enfrentar conflitos de todos os lados. Por fora, combates. Por dentro, temores. Mas o Deus que consola os abatidos, Ele está conosco. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa alegria. Passaremos, passaremos. Viveremos, viveremos. Aflições teremos. Mas o Deus que consola, o Deus que criou e o Deus que salva está conosco. Então, por que não alegrar os nossos corações? E o Senhor chama todo aquele que está vivendo lutas interiores nessa noite a entregar a Ele o seu coração e calar as vozes do medo e deixar o Senhor conduzir as suas ações, porque Ele é o Deus que está restaurando todo aquele que está vivendo uma situação que não consegue mais controlar em seu coração. Amém? Meus irmãos, o Senhor só me entregou até aqui e eu agradeço a oportunidade.